Nesse vídeo a gente vai rever como a energia de Gibbs varia com a temperatura e com a pressão. Isso é uma revisão, né? A gente já viu na semana passada, teve até vídeo adicional. A gente vai precisar disso para a gente montar um diagrama de fase para uma substância. Então, primeiro vamos ver como a energia de Gibbs, G, varia com a temperatura. Bem, a gente já viu na semana passada que o ΔG é igual a S dt. A variação da energia de Gibbs é igual a entropia vezes a variação da temperatura. Se a gente falar em termos de propriedades molares, né, a gente tem que ΔGm, energia, a variação da energia de Gibbs molar, é igual a entropia molar vezes ΔT. A entropia molar é a entropia por mol de substância. Né? Se a gente for abrir essa equação, a gente tem que ΔGm nada mais é que o Gm2 menos Gm1, a energia de Gibbs molar da fase 2, da fase final ou do estado final, menos a energia de Gibbs molar da fase inicial. Vai ser igual a... Desculpa, aqui tem um sinal de menos, né? Lembra que a inclinação é negativa. Menos Sm T2 menos T1, a temperatura final menos a temperatura inicial. Porque esse ΔT, né? Eu só destrinchei essa equação aqui embaixo. Então a gente tem que a energia de Gibbs molar final vai ser menor que a energia de Gibbs molar inicial, que é a nossa condição para o ΔG ser negativo, né? Quando T2 for maior que T1. Porque esse cara aqui vai ser negativo, isso aqui a gente já tem o sinal de menos, né? A entropia é sempre positiva. Então esse sinal vai se manter negativo se essa diferença de temperatura que está no parênteses for positiva, ou seja, quando T2 for maior que T1. Então a moral da história é, quando a gente aumenta a temperatura, a energia de Gibbs de uma fase diminui. Né? Então vamos avaliar. Antes a gente chegou a fazer o gráfico, né, da energia de Gibbs em função da temperatura para as três fases, três estados físicos diferentes, né? Sólido, líquido e gasoso. Agora a gente vai avaliar como eles variam junto, né? Conjuntamente as três fases. Aqui a gente está falando de equilíbrio de fases em geral, mas a gente vai se focar mais na variação de estado físico, que é a transição de fase mais comum. Tá bom? Então aqui está o gráfico que eu cheguei a desenhar, né, na semana passada, a energia de Gibbs em função da temperatura. Está mostrando para o sólido, a linha vermelha, para o líquido, a linha azul, e para o gás, a linha laranja. E aqui está a fórmula que eu tinha acabado de escrever, né? Só que ali eu botei em função do estado 2 e estado 1. Aqui está em função de TF e TI, que seria temperatura final e temperatura inicial, que equivale ao estado final menos o estado inicial. Né? Então, ΔG é igual a menos Sm ΔT. Então, esse gráfico mostra a variação de energia de Gibbs molar com a temperatura. Todas as energias de Gibbs molar diminuem com a temperatura, né? Por exemplo, pegar o estado gasoso, pegar uma temperatura inicial aqui e comparar com a temperatura final aqui. A gente aumentou a temperatura, né, de TI, aqui de TI a TF, e o ΔG diminuiu bastante. A mesma coisa para o sólido, a mesma coisa para o líquido. Né? A energia de Gibbs sempre diminui com a temperatura. Claro que o grau que diminui com a temperatura depende da entropia, como a gente discutiu semana passada. Né? Por causa do gás, a entropia molar é maior, então para o estado gasoso, essa variação é bem grande. Quando a gente varia a temperatura, a energia de Gibbs molar varia bastante. Então, as regiões de temperatura em que as formas sólida, líquida e gasosa de uma substância têm a menor energia de Gibbs molar estão indicadas na faixa acima na ilustração. Então, se a gente pegar essa primeira faixa aqui, de 0 até essa TF aqui, se a gente pegar essa faixa de 0 até TF e comparar aqui as curvas, qual curva tem o menor valor de energia de Gibbs molar? Seria a curva do sólido, né? Que é a primeira curva que aparece aqui, se a gente pegar aqui de baixo para cima. Né? Primeiro aparece a curva do sólido, depois o líquido e depois o gás. Então significa que nessa faixa de temperatura, os três estados físicos, o estado sólido tem a menor energia de Gibbs, então o estado sólido é o mais estável nessa faixa de temperatura. Lembrando que sempre a fase mais estável é a fase com a menor energia de Gibbs molar. Vamos pegar essa outra faixa de temperatura aqui, de TF a TB. Nessa faixa aqui, o estado que tem a menor energia de Gibbs molar é o estado líquido, que é a primeira curva que aparece aqui de baixo para cima, essa curva azul. Então a energia de Gibbs do estado líquido é menor que a do estado sólido e é menor que o estado gasoso. Então nessa faixa de temperatura aqui, o estado líquido é o mais estável, que tem a menor energia de Gibbs molar. Nessa última faixa aqui, a partir de TB, a fase estado físico que tem a menor energia de Gibbs é o estado gasoso, que é a primeira curva que aparece aqui, seguido do líquido e do sólido. Então nessa faixa de temperatura aqui, a partir dessa temperatura, o estado gasoso é o estado mais
mais estável. E essa tendência, né, de sólido, líquido, gás, é uma tendência natural que a gente tem quando aumenta a temperatura. Né? Pega uma substância no estado sólido, à medida que aquece, ela passa ao estado líquido, depois continua aquecendo, passa ao estado gasoso. Isso acontece devido a essa tendência aqui da energia de Gibbs molar. Em temperaturas baixas, o estado sólido tem a menor energia de Gibbs molar. Em faixas intermediárias de temperatura, o estado líquido tem a menor energia de Gibbs molar. Em temperaturas elevadas, o estado gasoso tem a menor energia de Gibbs molar. E isso que explica a tendência que a gente observa das substâncias de passar primeiro, sair do estado sólido, passar para o estado líquido e depois para o estado gasoso. E agora vamos ver a variação da energia de Gibbs com a pressão. Como a gente viu já na semana passada, o ΔG é igual ao volume da substância vezes ΔP. A variação de energia de Gibbs é igual ao volume vezes ΔP, variação de pressão. Em termos de propriedades molares, a gente tem que ΔGm é igual a Vm ΔP, ou o Gm2, a energia de Gibbs molar da fase 2, menos a energia molar da fase 1, a fase inicial, é igual ao volume molar vezes P2 menos P1. A gente deduziu essa equação, inclusive. Né? Daí a gente tem duas situações, quando envolve gases e não envolve gases. Né? Quando não há gases, quando a gente está falando de sólido para líquido, de líquido para sólido, etc. A gente tem que essa equação meio que se mantém, ΔGm é igual a Vm ΔP. Mas quando tem gases, essa equação tem uma outra cara, que a gente substitui o Vm, né, do gás. Deduzi isso aqui na semana passada. A gente tem que o ΔGm, ΔGm está muito feio, né? Aliás, tudo aqui está muito feio. Vou melhorar aqui. Gases. Melhorou um pouquinho. ΔGm, variação da energia de Gibbs molar, é igual a RT ln de P2 sobre P1. Mas a gente sempre tem essa tendência que a variação da pressão, o aumento da pressão, você aumenta a energia de Gibbs. Então, de novo, né, vamos avaliar os critérios de equilíbrio e espontaneidade, usando esse cara aqui. Lembrando que a gente quer, e esse cara também, a gente quer que o ΔG seja negativo para ser espontâneo. Né? Então, para o ΔG ser negativo, para o Gm1 ser maior que o Gm2, né, esse aqui é positivo, sempre positivo, o volume molar é sempre positivo. Então, esse cara aqui, P2 menos P1, tem que ser negativo. P2 menos P1 tem que ser menor que zero. O processo ser espontâneo. Para ser espontâneo. Ou seja, a gente tem a condição que P2 tem que ser menor que P1 para o ΔG ser negativo. Agora a gente vai avaliar essa condição graficamente. Então aqui está um gráfico da energia de Gibbs molar em função da pressão. A energia de Gibbs molar aumenta com a pressão, né? Ao contrário da temperatura. E de novo, né, a região de estabilidade de cada fase está indicada na faixa acima da ilustração. Na verdade não está na faixa acima, está na faixa abaixo, né, que eu acho que eu peguei outra versão de outro livro. Então para sólidos e líquidos a gente tem essa expressão, que ΔG é igual a Vm ΔP. Então o raciocínio é semelhante de novo. Né? Nessa primeira faixa de pressão, né, ao invés de temperatura agora é pressão, essa primeira faixa de pressão, o gás tem energia de Gibbs molar menor que o líquido e o sólido. Então nessa faixa de pressão, o gás é a fase mais estável. Depois é o líquido, que é a fase mais estável, nessa faixa de pressão intermediária aqui, dessa pressão inicial até a pressão final. E a partir desse valor de pressão, o sólido tem uma menor energia de Gibbs molar. Né? Então a tendência é passar, com o aumento da pressão, passar do gás para o líquido para o sólido. Né? Faz sentido, né? Se a gente pega um gás e comprimir ele, a gente vai acabar formando o líquido. Se a gente comprimir ainda mais, a gente forma sólido, para uma temperatura bem elevada. Né? Então a gente tem essa tendência geral, a gente tem essa forma para sólidos e líquidos, e para gases a gente tem essa forma ΔG igual a RT ln de P2 sobre P1. Só uma outra questão, né? Percebam que aqui a gente tem pontos em que as curvas cruzam. Né? Nesse ponto aqui, a curva do gás com líquido cruza, e nesse ponto aqui,
a curva do sólido com o líquido cruza. Nesse ponto aqui em específico, a gente tem um equilíbrio entre a fase gás e a fase líquido, que a energia de Gibbs molar das duas fases é igual. Nesse ponto aqui a gente tem um equilíbrio entre a fase sólida e a fase líquida, que a energia de Gibbs molar para essas duas fases, sólido e líquido, nesse ponto aqui são iguais, que as curvas estão se encontrando, né, nesse ponto. Se a gente for analisar aqui a curva da energia de Gibbs molar com a temperatura, a gente tem esse ponto aqui de transição em que a curva da energia de Gibbs molar do sólido se encontra com a do líquido. Nesse ponto aqui a gente tem um equilíbrio entre a fase sólida e a fase líquida, e esse ponto caracteriza o ponto de fusão da substância, com uma temperatura de fusão característica. Nesse outro ponto aqui, é o ponto que a curva do gás cruza com a do líquido. Nesse ponto específico, a gente tem um equilíbrio da fase gasosa com a fase líquida, e esse ponto caracteriza o ponto de ebulição da substância com uma temperatura de ebulição característica. Então, quando as curvas se cruzam, significa que a energia de Gibbs molar delas é a mesma, e há um equilíbrio entre as duas fases. Tá? Então, basicamente era isso. É importante vocês interpretarem esses tipos de diagramas para depois entender o diagrama de fase, que vai ser o assunto do próximo vídeo.